Olá, convicto, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus está enxergando todo o espaço ao nosso redor. Tem coisas que para mim é importantíssimo, mas talvez para Deus não. Por que estás preocupado se sou eu quem cuido de você, filho? Por que estás ansioso? Porque essa preocupação eu dirijo a tua vida. Sou eu que te direciono, sou eu que movo os teus passos. Então não te preocupes. Sinta a minha paz no teu interior nessa noite. Sinta a paz de Cristo fluindo dentro do teu coração. Receba a paz de Deus sobre a tua vida nessa noite. Já deixa o seu like e o seu comentário. Verso 1 em diante diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Podem vos assentar? Glória a Deus. Vamos estar ministrando nessa noite sobre essa carta de Paulo dirigida aos irmãos ali em Filipos. E o título que eu coloquei, que na verdade esse título já é como essa carta ela é conhecida. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E o título que eu coloquei foi: a nossa alegria está em Cristo. Amém? Glória a Deus. Paulo, quando escreveu essa carta, é uma expressão de Paulo, é algo que saiu do profundo do coração de Paulo, porque o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos era algo particular. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós vemos os detalhes, nós vemos as expressões de Paulo de alegria, de profunda alegria dirigida àqueles irmãos, porque aqueles irmãos fizeram a diferença, aqueles irmãos demonstraram verdadeiramente o prazer de servir a Jesus, o prazer de servir a Cristo. Só quem entende verdadeiramente o Evangelho de Cristo, só quem entende verdadeiro chamado que Jesus fez na vida este faz as coisas sempre com alegria. Esses coopera, esses ajuda, esses entende o propósito, esses entende o porquê foi chamado, então tem mãos abertas para abençoar a obra de Deus. Aqueles que ainda fecham em relação a esse quesito, em relação a esse assunto de abençoar a obra. E quando a gente fala abençoar, quando a gente fala cooperar na obra de Deus, não estamos apenas falando em bens de dinheiro, por exemplo, mas estamos falando da própria vida, da própria entrega, do próprio trabalho, das próprias mãos colocadas no arado, das próprias mãos fazendo serviço, sabe? Não se fechar quando ver a necessidade em algum canto, em alguma área da igreja, sempre está disponível
O servo, quando quer servir verdadeiramente a Jesus, ele fica atento, procurando alguma coisa para fazer. Ele quer oferecer serviço, ele quer fazer alguma coisa, ele não se contenta em ficar parado. Se ele não enxergar, ele vai procurar, porque ele quer fazer alguma coisa. Isso é o prazer de servir a Cristo. Então Paulo, ele muito se alegrou com esses irmãos em Filipenses. Os que tiveram aqui na quinta-feira, o pastor ministrou aí sobre a segunda viagem de Paulo, e essa carta aos Filipenses se deu nesse período da segunda viagem de Paulo, escrita lá, registrada lá em Atos 16. Quando Paulo, ele faz a sua segunda viagem e ele vai para poder ministrar em vários cantos aquele desejo ardente, aquela vontade maravilhosa que só Paulo expressava em atitudes e na prática verdadeira, de poder levar o nome de Jesus, de poder verdadeiramente esclarecer o evangelho de Cristo a todas as nações. Paulo ardentemente em fazer isso, e levado e impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo começa a levar. O desejo de Paulo é de conquistar ali toda a Ásia, e Paulo vê, pois o território é muito grande, e Paulo, nessas viagens, Paulo então tem um encontro. Ele conhece ali a Timóteo numa dessas viagens, e a história vai dizer que Timóteo era um homem muito respeitado, era um jovem ainda muito respeitado, era um jovem que tinha bons exemplos, era um jovem que a comunidade respeitava muito, tinha muito carinho pela vida de Timóteo, pela conduta dele, pela forma como ele expressava. Timóteo, que era filho de uma mãe judia, porém o seu pai grego, mas a sua mãe judia, e a história diz que aqueles que são filhos de mãe judia, esses também são judeus. Então o que vale é ser filho de mãe, a mãe sendo um judeu, sendo judia, o filho também é judeu. Então Timóteo era judeu, e Timóteo tinha suas atitudes e ganhou a confiança de Paulo, não só pelas suas atitudes, mas pelo exemplo na comunidade. E aqui, amados, nós já podemos ver a importância de darmos exemplo na comunidade. Quando falava o nome Timóteo, todo mundo já conhecia, falava: esse aí é um santo homem de Deus, esse aí é alguém que nós acreditamos no que ele fala, porque o exemplo dele é vívido. E tirando disso, queridos, prático para as nossas vidas, é algo que Cristo espera de mim, é algo que Cristo espera de você. Que não apenas vistamos uma roupa de crente, mas que sejamos verdadeiramente cristãos genuínos em Jesus Cristo. Que não apenas pareçamos crentes aos domingos para vir para o culto, mas que durante a semana venhamos realçar, venhamos exalar o bom perfume de Cristo para onde nós formos, para que a comunidade, ao bairro, os nossos vizinhos, ao ouvir dizer Ednilson, ao ouvir dizer Maria, ao ouvir dizer Pedro, ao ouvir dizer Lucas, João, venha falar: esse ali é um santo homem de Deus, esse ali é uma santa mulher de Deus. É preciso termos este bom exemplo na nossa comunidade. E Timóteo tinha. E Paulo, que não era bobo nem nada, Paulo falou: eu quero esse homem perto de mim. Eu quero esse jovem perto de mim para poder pregar o evangelho, para poder levar o evangelho. Enfim, não quero muito focar nessa caminhada de Paulo, porque o meu intuito nessa noite é de mostrar alguns perigos, alguns ladrões que Paulo até mostrou na carta aos Filipenses, que podem roubar esta tão maravilhosa alegria que nós temos. Nós somos conhecidos como o povo mais feliz da terra. Quem é que não leva esse título aí desde a infância? Eu me lembro muito bem da infância, que eu ouvia muito isso, que a igreja, que os crentes são o povo mais feliz da terra. Naquela época eu não entendia muito bem o que vinha a ser isso, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Eu imaginava que os outros viviam tristonhos, viviam tristes, mas olhando para a história, naquele momento, como eu não entendia, mas o que eu imaginava ser, o que fazia de nós, crentes, pessoas mais felizes da terra, eram os momentos do culto. Na minha infância eu imaginava isso, porque era nos momentos do culto, era um momento gostoso, eram momentos prazerosos, eram momentos de festa, né? Temos aqui algumas fotos registradas dos cultos que tínhamos aqui.
nos cultos aí do círculo de oração, um momento maravilhoso de festa. Era muito simples, queridos, mas é algo que ficou marcado na nossa memória, algo que ficou marcado na nossa vida, porque eram momentos festivos. Então eu tinha isso para mim. Nós não tínhamos todo esse aparato que temos hoje, todos esses equipamentos instrumentais que temos hoje aí, que faz com que o louvor seja mais alegres, vamos dizer assim, seja mais dançantes. Era tudo muito simples. Apenas o que acompanhava ali o canto, a voz, eram os irmãos aí no banco batendo palma, acompanhando alegremente. Era dificilmente alguém vinha cantar e os irmãos não começavam a bater palma. E junto com a palma vinham os glória a Deus, vinham os aleluia, vinham os louvado seja o nome do Senhor. E aquilo tomava conta de toda a igreja. Louvores simples, momentos simples, mas a adoração era real. A glória de Deus fazia presente no nosso meio, nós sentíamos a presença de Deus. Então eu, com a minha cabecinha pequena, de pré-adolescente ainda, entendi que a alegria que temos era esta. Que nós somos o povo mais feliz da terra por causa disso, porque nós temos aquilo que o mundo não tem. Nós temos e sentimos aquilo que o mundo não sente, que é essa presença maravilhosa de Jesus Cristo, que é quando Ele vem, Ele enche o ambiente, que é quando Ele está no nosso meio e faz com que um momento simples seja um momento extraordinário, seja um momento sobrenatural. Só que o tempo foi passando, e Ednilson foi crescendo, e nós fomos crescendo. E ao passar do tempo, quando o tempo vai passando, também nós vamos amadurecendo. E quando nós vamos amadurecendo, nós começamos a aprender algumas coisas que nós não sabíamos antes. Que na verdade o cristianismo, que essa alegria que temos, que o verdadeiro cristianismo não está fechado naquilo que nós recebemos, mas sim naquilo que nós damos. Não está focado, o alvo não é o quanto nós recebemos, mas sim o quanto nós damos, mas sim o quanto nós fazemos. Eu entendia que quanto mais tínhamos, mais éramos alegres. Mas hoje eu entendo que quanto mais eu dou, mais a minha alma se apraz, mais a minha alma se satisfaz, mais a minha alma se alegra, mais eu sinto alegria, porque eu sei que o que eu estou fazendo, que o que eu estou dando para alguém que verdadeiramente é digno de receber. O cristianismo fala disso. O cristianismo fala de doação. O cristianismo fala de entrega. O cristianismo fala de dar. Cristo mesmo é exemplo disso. Cristo, Ele deu a sua própria vida. Cristo, Ele mesmo se esvaziou de toda a sua glória. Cristo mesmo, Ele esvaziou não do seu poder, mas da sua glória. Ele se fez homem, ou seja, Ele veio para entregar. Interessante, queridos amados irmãos, que já passaram mais de 2000 anos. E eu falei para vocês sobre a minha infância. E tem muito pouquinho tempo atrás. 20 anos atrás. Mas 20 anos atrás, entendíamos que nós precisamos ter de Deus. E de fato, que nós precisamos receber. Que Deus é aquele que está para dar. Que Deus é aquele que tem que abençoar, que Deus é aquele que tem que fazer com que aqueles que vêm na igreja precisa liberar alguma coisa para que eles saiam. E na verdade o papel do culto não é para recebermos, é para darmos. Nós não viemos aqui para recebermos nada, nós viemos para dar louvores ao nome de Jesus. Nós temos que vir na igreja com esse entendimento, e até nos dias atuais, no século 21, existe ainda igreja, existe ainda cristãos que vão para o culto com a intenção de receber. Vêm vazios de si, quando na verdade deveriam vir cheios da presença de Deus, cheios de uma oferta agradável ao nome do Senhor, sabendo que aquele a quem vai estar no culto está para receber adoração, está para ser adorado. E muitos desses são decepcionados.
Por outro lado, infelizmente, existe ainda também aqueles que estão no altar, que tem essa mesma mentalidade e acha que tem que empurrar na vida, na mente, no coração daqueles que estão sentados, que eles precisam ser assim mesmo, que eles precisam receber, quando na verdade a palavra é esta: Cristo é aquele que é o centro e somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Quando nós entendemos isso e fazemos dessa maneira, de fato nós somos abençoados, mas com o entendimento certo, com a atitude certa, de que nós estamos aqui para doar a nossa vida em louvor e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Queridos irmãos, o tempo foi passando, nós estamos aqui no século 21 e não mudou nada. Somos sim o povo mais feliz da face da terra. Nós somos o povo mais feliz, não pelos bens requisitivos, não por aquilo que nós recebemos, mas aqui na terra, mas por aquilo que Cristo já fez pelas nossas vidas. Deus, Ele não pode dar mais nada além do que Ele já deu, de maior, de grande, porque o seu Filho é o grande que Ele tem, é o grande que Ele podia dar, é a maior riqueza, é o maior tesouro, é aquilo que Ele tinha de tudo. Os céus não se compara à pessoa do Filho. Os exércitos angelicais, todos aqueles corais maravilhosos que existem no céu, não chegam aos pés da pessoa do Filho de Deus. Então aquele a quem Ele deu para nós, é tudo que Ele tinha, Jesus Cristo, o Filho, o próprio Filho. Então nós temos da parte de Deus o tudo. Aleluia, Jesus. Nós não precisamos pedir mais nada, nós temos Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida, você tem Jesus na sua vida. Jesus estando na minha vida preenche todo o vácuo, preenche todo o espaço. Não há espaço para eu preciso disso ou aquilo, porque quando nós temos Jesus, nós temos a verdadeira alegria. As situações, quando a pressiona, quando nos aperta, ela não é suficiente para tirar de nós o prazer e a alegria que temos em Cristo Jesus. Por outro lado, aqueles que esperam em Jesus apenas no receber as coisas aqui na terra, diante da necessidade, está amargurado. Diante das necessidades, está triste, estão cabisbaixos. Por quê? Porque estão esperando coisas terrenas. Só que coisas terrenas chegam e de repente elas vão. As coisas terrenas elas aparecem, mas por outro lado de repente elas somem novamente. E aqueles que esperam em Deus só nessas coisas, é pessoas que a um momento está sorrindo, outro momento está triste, chorando novamente, porque está apoiado nas situações. E as situações vai e vem. Mas Jesus dura para sempre. É por isso que o cristão sorri verdadeiramente, independente da situação, independente do momento. Aleluia. Por isso a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. É a expressão da alegria de Paulo por saber que aqueles irmãos entenderam. Quem eram os filipenses? Os irmãos filipenses, é claro, não generalizando, porque nós vamos ver aqui correções também para alguns. Infelizmente, no meio de uma comunidade existem aqueles que são crentes verdadeiros, mas existe também no mesmo junto pessoas que ainda precisam amadurecer muito, que pessoas não aceitam ainda certos ensinamentos, certas verdades, pessoas que ainda se doem quando ouvem uma verdade, dizendo não é desse jeito, Jesus não faz isso, Jesus me ama, Ele vai dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso eu vou buscar, Ele vai me dar. Fica ainda com essa mente naquilo que Cristo pode dar. E quando ouve uma palavra que Cristo, Ele quer, Ele está esperando, Ele está de braços abertos, esperando. Ele não está com a mão cheia para dar, Ele está de braços abertos, aguardando e esperando. O foco aqui é que nós vamos até Ele, que nós levamos. Mas muitos ainda se distorcem. Mas sempre existiu, existe, sempre haverá pessoas assim. Mas Paulo estava escrevendo alegre por esses cristãos, porque alguns cristãos aqui doavam, alguns cristãos aqui pagaram o preço, alguns cristãos aqui cooperavam para o evangelho de Cristo.
cooperava para o crescimento, para o progresso, para o avanço do Evangelho de Cristo. Deixa eu te dizer, crente, tudo o que você faz na obra de Deus não é para o avanço do líder, não é para o líder ser o bambambam, não, é para o Evangelho de Cristo ser propagado. É para o Evangelho de Cristo avançar, é para o Evangelho de Cristo crescer. Deus conta com a sua vida, Deus conta com as suas doações, Deus conta com o seu cooperar, Deus conta com as suas mãos, Deus conta com a sua vida para que o seu Evangelho progrida, para que o seu Evangelho avance. Por isso Paulo está alegre. Os irmãos ajudou desde o começo do ministério e até aquele momento. Então Paulo escreve muito grato, e aonde Paulo estava, meu Deus do céu, tão alegre escrevendo aquela carta? Será que Paulo estava, sei lá, em um dos melhores navios da época, curtindo uma ilha bonita? Será que Paulo estava aí curtindo dinheiro? Não. Sabe onde Paulo estava? Paulo estava preso. Paulo estava preso, e enquanto Paulo estava preso, o coração de Paulo não estava preso. Paulo estava preso fisicamente, mas a palavra de Deus na vida de Paulo não estava presa. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Nada pode prender a palavra de Deus. Nada pode prender, nenhuma cadeia, nenhuma corrente pode segurar isso aqui. Eu vou te confortar nessa noite, porque tem gente aqui que está ouvindo muitos disses e me disses por aí na internet, achando que as coisas vão se fechar. Olha, nada pode prender essa palavra de Deus. Essa palavra tem liberdade. O homem pode levantar o que for, o homem pode agir do jeito que quiser agir, pode levantar reis, governos e mais governo tentando deter essa palavra, mas pode prender o homem, mas não pode prender a palavra de Deus. Coloca o homem na prisão, lá na prisão o homem vai pregar a palavra de Deus. Tem que matar, porque se deixar vivo ele vai pregar. Só se tirar a vida, mas não vai tirar se Deus não quiser. Até nisso, aleluia, Jesus. Até nisso o homem é seguro. Até nisso o homem está guardado. Aquele que se dedica à palavra de Deus não perde nada, querido. Não perde nada, pelo contrário, ganha muita coisa. Paulo estava muito rico, e eu não estou falando aqui de bens da terra. Paulo tinha um tesouro muito grande. Paulo olhava para os céus, e quando Paulo olhava para os céus, ele enxergava que lá está a sua cidade maravilhosa, e lá o seu tesouro estava sendo guardado. Bendito é o nome do Senhor. Paulo escreve alegremente para agradecer. É uma carta de agradecimento, porque quem serve a Deus é um homem grato. É um homem, todo líder, querido, nós como líderes, nós nos alegramos muito quando nós vemos a doação dos irmãos. E repito, quando eu estou falando de doação, não estou apenas frisando dinheiro, estou falando de serviço, estou falando de colocar a mão no arado. Estou falando de pessoas que não se prendem, mas pessoas que querem fazer. Nós, como líder, nós nos alegramos. Aleluia, Jesus, quando nós vemos serviço. Eu estava durante os cultos, enquanto eu estou assistindo, estou ouvindo, e os irmãos estão ministrando. E o Joás, quando precisa de um verso, né, fala, Micaele, coloca ali um verso. E eu vejo o prazer que ela tem de estar fazendo. Sabe o que Micaele está fazendo? Ela está servindo a Cristo. Ela está doando algo para Cristo. Então, quando o líder fala, coloca por favor o texto, ou muda por favor a tradução, e com prazer ela vai lá e faz. Queridos, isso é maravilhoso. Eu estava ali, estava me alegrando no Senhor. Nós nos alegramos quando nós vemos as pessoas prestando serviço, porque nós sabemos que estão prestando a Cristo, estão fazendo para Cristo. Então, amados irmãos, todo sacrifício feito em prol da obra de Deus não é em vão. Não é em vão. É óbvio que o privilégio de servir é muito grande, e nós não devemos fazer a coisa pensando no galardão, pensando na recompensa, não, mas sim só o privilégio de poder servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e saber que Ele olha e se alegra com o nosso serviço. Já está bom demais. Não precisa nem de ouro, não precisa nem de prata, não.
precisa só da presença dele continuamente olhando para mim e para você, dizendo: estou alegre com você, eu estou feliz com o seu serviço, eu estou feliz porque você não cruzou os braços. É a palavra de Deus, amados, que está nos dizendo. É a alegria de estar em Cristo Jesus. Só que, como eu havia falado, Paulo nos cita aqui, a carta dele foi dividida em 4 capítulos, e em cada capítulo, Paulo abre os nossos olhos, abre os olhos da igreja, dos irmãos que estavam ali, para ficarem atentos quanto aos perigos ou aos ladrões que podem roubar essa alegria, que podem nos tirar essa alegria que temos em Cristo Jesus. Quantos cristãos por aí estão amargurados, tristonhos, perderam esse prazer, porque o ladrão, a quais eu estarei citando um aqui, que Paulo colocou para a igreja, roubaram esse prazer, roubaram essa alegria. E o primeiro ladrão que nós vemos no capítulo 1, é o ladrão das circunstâncias. As circunstâncias, queridos, que estão presentes na vida do cristão, elas sempre vão estar presentes. Só que nós devemos estar atentos, porque embora as circunstâncias ela apareçam, e quando eu falo de circunstâncias, eu estou falando de todos os tipos de males que nós estamos sujeitos nessa terra, todos os tipos de dificuldades que nós passamos, iremos passar ainda nessa terra. Essas circunstâncias, elas têm o poder de arrancar a nossa alegria se nós nos submetermos a elas, se nós ficarmos por servidão a elas, se nós não ficarmos atentos e colocarmos os nossos olhos fitos em Jesus, nós podemos estar submetidos a este mal, a estas circunstâncias, e elas podem arrancar a nossa alegria. Quantos aí estão presos nas circunstâncias? Não conseguem olhar mais para Jesus? Ficam tristes, até estão ainda capegando, andando ainda na fé, mas não têm alegria de servir a Jesus. Ficam aí pedindo oração para A, pedindo oração para B, porque as circunstâncias estão apertando, porque a sua casa parece que está um furacão, porque parece que tudo está se acabando. E aquele prazer de servir a Cristo, aquela chama de doar, de servir a Cristo já está se apagando, porque permitiu que o ladrão, que é a circunstância, roubasse este prazer de alegria. E Paulo alerta os irmãos para que não permitisse que isso acontecesse. Não permitisse que a circunstância, não olhasse para a circunstância como situações que roubam a nossa alegria. No verso 12, Paulo vai dizer assim: e quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, ele está falando das circunstâncias, ele está falando dos males, ele está falando de tudo que aconteceu a ele, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o benefício, para a propagação do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, tudo o que acontece comigo, embora sofra na carne, está servindo para o crescimento do Evangelho de Cristo, então que eu sofra. Então que me apanhem, então que me prendam. Se o Evangelho de Cristo está sendo beneficiado com o meu sofrimento, então eu vou sofrer por amor a Cristo. Querido, como é que está sendo a igreja nos dias atuais? Diante das dificuldades, somos servos de Cristo. E as Escrituras vêm nos dizer que os sofrimentos, as coisas que acometem, as coisas que acontecem na vida dos servos e do Senhor, não é o diabo que faz. A não ser que nós abrimos brecha, o diabo age onde tem brecha. Aí o diabo age.
Mas aonde há pessoas que servem a Cristo e as situações são acometidas e os maus vêm, não é o diabo, é Deus nos forjando, é Deus nos colocando em situações para que exatamente o seu evangelho possa ser propagado, o seu evangelho venha a ser avançado e nós neste meio venhamos ser fortalecidos. Paulo, quanto mais Paulo sofria, mais Paulo ficava forte. Porque Paulo entendeu o real sentido do evangelho. Paulo saiu de uma região, como eu havia dizendo aos irmãos, Paulo estava focado na Ásia. Mas o Espírito de Deus que estava em Paulo, que estava usando Paulo para pregar a palavra de Deus, colocou Paulo para outro destino. Colocou Paulo para enxergar outro horizonte, porque enquanto nós estamos enxergando isso aqui, Deus está enxergando todo o espaço ao nosso redor. Tem coisas que para mim é importantíssimo, mas talvez para Deus não é. Tem coisa que para mim é urgente, mas para Deus talvez não seja. Deus está olhando e dizendo, não, isso aí não é tão urgente assim não, meu filho. Existem outras coisas mais urgentes para fazer. Não que Deus não vai agir ali, não que Deus não vai fazer ali onde nós estamos focados. Deus vai fazer, mas Ele está dizendo, tem coisa mais urgente que isso aí. Foi isso que Deus fez com Paulo. Paulo estava focado na Ásia, Paulo queria conquistar. Enquanto Paulo estava tentando ir, o Espírito Santo bradou dizendo, não Paulo, não é esse o caminho. Você tem outra direção, tem coisas mais importantes para fazer. E quando nós focamos no versículo, nós entendemos que Paulo não entendeu a princípio, mas obedeceu à voz do Espírito. Tem certas missões, tem certas ações do Espírito Santo na nossa vida que nós não entendemos a princípio. Mas é importante obedecer mesmo sem entender. E eu creio que Paulo, como era um homem de oração, Paulo procurou entender. Espírito Santo, mas como? É a propagação, é pregando a palavra de Jesus Cristo. Porque o Senhor não quis que eu pregasse o amor de Jesus aos irmãos da Ásia. E amados irmãos, enquanto Paulo estava falando assim, o Espírito Santo abre os olhos de Paulo e coloca Paulo em uma visão. E na visão Paulo enxerga um homem. Esse homem na visão não estava sentado. Esse homem na visão não estava deitado. Esse homem na visão estava de pé, diz o texto. E além de estar em pé, esse homem clamava por Paulo. E o clamar desse homem era pedindo ajuda. Amados irmãos, quem está de pé tem pressa. Quem está de pé, ele tem pressa para agir. Mostrando exatamente a urgência. Enquanto Paulo estava olhando para um lugar, existia outro lugar, na Macedônia, um irmãozinho, uma família que seja, mas tinha pressa. Deus vai longe para buscar uma família, Deus vai longe para conquistar uma alma, aleluia. E se Deus quiser te levar para longe por causa de uma alma, Ele vai te levar para lá. Talvez nós estamos olhando para uma cidade, mas são centenas de gente. Não é tão urgente, existe uma alma aflita. Existe uma alma aflita. O homem estava de pé e clamava, mostrando a urgência. E quando Paulo acorda, é interessante, olha para você ver a urgência. E quem está à disposição do Espírito Santo age de igual forma. O texto vai dizer que Paulo então rapidamente chamou Timóteo, que estava com ele, e Silas, e rapidamente queria ir para lá. Se eu não me engano, acho que foi só Paulo e Timóteo. Acho que Silas pegou outro meio. E foi rapidamente, não esperou nem o outro dia. Ele saiu logo de madrugada porque entendeu a urgência de Deus. Existem coisas que são urgentes para Deus. E Deus quer que nós levantemos, despertemos, agimos com essa urgência para cumprir com o seu chamado, para cumprir com essa missão. Então, amados irmãos, focado em Jesus Cristo, não ficar preso nas circunstâncias, porque ela pode roubar a nossa alegria. Servir a Deus é muito maior. E o segundo ladrão que Paulo apresenta aqui está no capítulo 2, que fala sobre o ladrão da nossa, que rouba a nossa alegria. Paulo
ele fala no capítulo 2, falando em relação aos relacionamentos. Isso pode também roubar a nossa alegria. Ali na igreja de Filipos, tinha partidos, tinha gentes com vanglórias, tinha gentes que só pensavam em si mesmo, no meio do mesmo grupo. Uns faziam fielmente, outros faziam por vanglórias, outros faziam pensando apenas em si mesmo. Ou seja, o amor que Cristo prega, o amor que Cristo quer que vivamos, aqueles irmãos tinham cortado, porque aquele que pensa em si mesmo não vive o amor de Cristo. O amor de Cristo está em doarmos a nossa vida ao próximo. O amor de Cristo é que nós colocamos o outro na nossa frente, as vontades do próximo na frente das nossas próprias vontades. Não alimentarmos o nosso eu, não alimentarmos o nosso egoísmo. Quando nós colocamos o eu na frente do outro, temos conflitos, temos muitos problemas, nós perdemos o real sentido da alegria. Qual é o real sentido da alegria? É amar e sujeitar uns aos outros. Amar e sujeitar uns aos outros. O terceiro ladrão que Paulo apresenta, para que nós possamos ficar atentos, e aqueles irmãos também no capítulo 3, fala da preocupação com as coisas daqui da terra, a preocupação com as coisas materiais. Em Filipos havia aqueles que se preocupavam com as coisas da terra. A cidade de Filipos era uma cidade rica, era uma pequena Roma, poderia se dizer. Quem não conhecia Roma e conhecia Filipe era a mesma coisa, porque Filipe era uma cidadezinha que representava Roma, era uma mini Roma, e ali havia muito ouro, muita riqueza, e alguns irmãos ficavam presos nessas coisas. Alguns irmãos cultuavam, mas o seu coração estava preso no ouro, estava preso na riqueza, estava preso ao dinheiro. Será que é diferente nas igrejas atuais? Será que é diferente no nosso meio? Será que é diferente no nosso século, queridos? Onde muitos cultuam, mas o seu coração não está nos céus, o seu coração está na terra. O seu coração não está no tesouro celestial, o seu coração está no tesouro aqui da terra. Fazem as coisas por dinheiro, vai servir se receber alguma coisa, faz pensando apenas no lucro pessoal. E isso rouba a alegria, a verdadeira alegria, que é a alegria de estar em Cristo Jesus. Perde-se o real sentido da alegria. Vive alegrias momentâneas, vive alegrias passageiras, vive em falsas alegrias, porque a verdadeira alegria, ela dura eternamente. Aleluia, Jesus. Então Paulo mostra no capítulo 3 que a nossa pátria, ela não está aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. Então é lá que nós devemos ajuntar os nossos tesouros. É lá que nós devemos guardar as nossas riquezas. Tudo que eu vou fazer pensando em ajuntar, pensando em conquistar, pensando nas coisas apenas daqui da terra, nós devemos trocar. Agora eu não sou mais daqui, agora eu moro lá. Daqui a pouco eu vou para lá. E se eu pensar em ajuntar aqui, vai ficar tudo aqui. Inclusive quem está ajuntando. Mas se eu vou morar lá, então eu devo me preocupar com lá. Guardar o meu tesouro lá. E o quarto ladrão que Paulo apresenta, querido, já estou entregando o microfone, já estou encerrando. É o ladrão da ansiedade. O mal desse século. A ansiedade, querido, pode roubar a alegria. Pode roubar essa genuína alegria que temos. Mas nós podemos vencer. São males que nós não precisamos ficar com medo. Quando Paulo coloca esses males, esses perigos, esses ladrões,
não é para nos acovardarmos, não é para recuarmos, mas é para ficar atentos, para não sermos iludidos, para não sermos roubados ao prazer que temos em Cristo. São situações que podem tirar a nossa verdadeira alegria. E quantos estão aí já perderam este prazer de servir a Cristo, já perderam o prazer em Cristo Jesus, porque vivem em constante ansiedade pelas coisas desse mundo, vivem em constante ansiedade, vivem em constante preocupação, não conseguem mais nem orar, não conseguem mais nem confiar, porque a ansiedade tomou conta de si, a sua mente agora está perturbada, a sua mente agora está preocupada, às vezes as coisas nem aconteceram ainda, mas já está uma turbulência, já está um furacão dentro de si, um medo extravagante por aquilo que ainda nem aconteceu. Aí Paulo vai dizendo aos irmãozinhos ali, e para nós também: não fiqueis ou não viveis ansiosos por coisa alguma. Paulo está dando uma garantia. Paulo está dizendo: ei filho, filha, não precisa ficar ansioso. Não precisa ficar ansiosa. A tua ansiedade não é por coisa presente. A tua ansiedade é por coisas futuras. A tua ansiedade não é por coisas que está acontecendo. A tua ansiedade é por coisas que ainda vai acontecer. E eu te digo isso: não se preocupe, não fique ansioso, não se preocupe com o amanhã, porque Deus mesmo é quem guarda o teu amanhã. Deus mesmo é quem está dirigindo todas as coisas. Deus mesmo é quem está te guardando, te protegendo. Paulo está dizendo: antes de você ficar ansioso, quando vier aquele inimigo, quando vier aquele ladrão tentando colocar esse medo em você, antes apresente diante de Deus todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, decora-se. Aleluia, glória a Deus. Apresente diante de Deus todas as coisas. Oh, o Espírito Santo está falando conosco, queridos. O Espírito Santo está no nosso meio. Existem pessoas com o coraçãozinho ansioso, está inquieto. Mas essa palavra é para ti nessa noite. Dobre os teus joelhinhos. Apresente diante dele todas, não esquece de nenhuma. Apresente todas as tuas preocupações. E a paz de Cristo começará a reinar dentro do teu coração. Decobra-se. A minha paz entra no teu interior e joga para fora este ladrão que está tentando roubar a tua alegria. Aonde eu estou, diz o Senhor, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para por que estás preocupado se sou eu quem cuido de você, filhinha? Por que estás ansioso? Porque essa preocupação, eu dirijo a tua vida, sou eu que te direciono, sou eu que movo os teus passos, então não te preocupes, sinta a minha paz no teu interior nessa noite, sinta a paz de Cristo fluindo dentro do teu coração. Receba a paz de Deus sobre a tua vida nessa noite. E a paz de Deus que excede, que vai além, muito mais além de todo entendimento, é que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, Deus está tratando com você nessa noite. Ele está arrancando essa ansiedade. Ele está arrancando esse medo. Ele está dizendo para você: vai dar tudo certo. Não te preocupes. Vai dar tudo certo, porque quem está no controle sou eu, diz o Senhor. A tua preocupação é medo de dar errado, mas Deus está dizendo: descanse o teu coração, porque já deu tudo certo. Eu estou no controle dessa situação.
Oh, Jesus. Jesus é lindo, igreja. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, e a graça e a paz dele que excede está em mim, está em você. Então saia daqui nessa noite confiando neste Deus que cuida da sua vida, que cuida do seu coração e que cuida do seu amanhã. Alegre tão somente no Senhor, porque o teu amanhã está na palma da mão dele. Receba essa palavra sobre a tua vida. Somos sim o povo mais feliz deste mundo, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Espírito Santo continue falando às nossas vidas. Amém.